irmãos, meus amigos, a paz de Jesus Cristo esteja conosco, que as bênçãos do nosso Pai, do nosso Criador, que elas possam nos beneficiar a todos. Pão Nosso, livro psicografado por Francisco Cândido Xavier, Emmanuel, o benfeitor espiritual que nos dirige ensinamentos maravilhosos. E hoje nós vamos refletir um pouco sobre a lição de número 23. Não é de todos. Emmanuel, como nós já dissemos aqui, ele inicia com uma citação que consta na Bíblia para nela desenvolver o seu raciocínio. E hoje ele retira uma palavra, uma frase, um ensinamento de Paulo, Tessalonicenses 2, a respeito da palavra do Senhor. O zelo que nós devemos ter, o objetivo que nós devemos alimentar para ter noção exata daquilo que Jesus Cristo quis nos apresentar. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós aprendemos que, durante os séculos, nós adulteramos, na maioria das vezes, o ensino do Messias. Certamente por isso, a espiritualidade maior, por Allan Kardec, estuda com profundidade, revive as lições do Evangelho. Em Paulo, Tessalonicenses 2, Emmanuel se fundamenta neste texto. No demais, irmãos, rogai por nós para que a palavra do Senhor tenha livre curso e seja glorificada. Ou seja, que a palavra do Senhor tenha livre curso e seja glorificada, como também o é entre vós. E para que sejamos livres de homens dissolutos e maus. Porque a fé não é de todos, mas fiel é o Senhor que vos confirmará e guardará do maligno. Interessante, né, meus irmãos? Aqui Paulo nos adverte sobre o cuidado daqueles irmãos nossos dissolutos, homens maus. Para que nós possamos glorificar a mensagem de Jesus Cristo, nós precisamos conhecê-la, precisamos aprofundar o nosso conhecimento. Esta mensagem endereçada por Paulo, que se encontrava em Corinto, aos membros de Tessalônica, ele vem nos chamar a atenção para os equívocos doutrinários. Existem pessoas que se infiltram nas igrejas, nas casas espíritas, para introduzir ensinamentos falsos, para disseminar equívocos. Então, nós precisamos ter humildade, estudar a doutrina espírita, mergulhar bem fundo no Evangelho de Jesus Cristo, para que nós possamos auscultar de forma fidedigna o que Jesus Cristo nos apresenta. Emmanuel, ele inicia assim a sua fala. Dirigindo-se aos irmãos de Tessalônica, o apóstolo dos gentios lhes rogou concurso em favor dos trabalhos evangélicos, para que o serviço do Senhor estivesse isento dos homens maus e dissolutos, justificando apelo com a declaração de que a fé não é de todos. Através das palavras de Paulo,
percebe-se-lhe a certeza de que as criaturas perversas se aproximariam dos núcleos de trabalho cristianizante, que a malícia delas, veja bem, meus irmãos, que a malícia dessas pessoas perversas poderia causar prejuízos e que era necessário mobilizar os recursos do espírito contra semelhante influência. Penso que Emmanuel não poderia ser mais claro. O zelo, o cuidado ante aquelas pessoas perversas que iriam entre nós procurar plantar sementes falsas, ensinamentos, lições equivocados. E como que nós podemos perceber isso? Se não através do conhecimento profundo dos princípios doutrinários, através de um conhecimento detido sobre as lições do Evangelho. Infelizmente, aqui na Terra, quase sempre nós nos apegamos à assistência social, rotulando a assistência social de caridade. Quase sempre nós esquecemos de que a caridade é algo que nos convida a permanecer despertos para semear a verdade, para alicerçar em nosso coração o amor, para que possamos desenvolver em nós a empatia. Não nos enganemos, muitas pessoas podem se mostrar a nós como espírita, como cristãos, porque, como diz Emmanuel, a cor religiosa caracteriza a vestimenta exterior, mas a fé será patrimônio somente daqueles que trabalham sem medir sacrifícios, por instalá-la no santuário do próprio mundo íntimo. Então, não nos equivoquemos. O fato de uma pessoa se dizer cristã, espírita cristã, isso não serve como baliza, porque a vestimenta por si só não serve. A máscara social por si só não é útil para que nós tenhamos a segurança de que nós estamos lidando com pessoas sérias e verdadeiramente comprometidas. Ou seja, muitos irmãos nossos, criaturas perversas, elas podem usar uma vestimenta que não corresponde às suas emoções, aos seus sentimentos, para disseminar a malícia no meio dos grupos espíritas. Emmanuel ele deixa bem claro que muita gente deseja assenhorear-se dela como se fora mera letra de câmbio. Enquanto que inúmeros aprendizes do Evangelho a invocam, precipitados, qual se fora borboleta irradia. Esquece-se, porém, de que se as necessidades materiais do corpo reclamam esforço pessoal diário, as necessidades essenciais do espírito nunca serão solucionadas pela expectação inoperante. Percebamos bem. Muitas pessoas alegam que não desfrutam de tempo para mergulhar em assuntos religiosos. Muitas pessoas dizem que não têm tempo para ir à igreja, muito menos aos estudos numa casa espírita. Porque trabalham, o seu horário é diminuto, o seu tempo é exíguo. Mas aqui Emmanuel está querendo dizer que se as necessidades materiais do corpo reclamam esforço pessoal diário, por que nós
alimentamos a ideia de que nós iremos satisfazer as nossas necessidades espirituais de forma esporádica, de forma inoperante. A nossa tarefa aqui, como espírita cristão, para o nosso próprio bem, para o bem dos nossos irmãos, para o bem da coletividade, é buscarmos a verdade, é revivermos as lições do Evangelho, é procurarmos cada vez mais criar uma intimidade com Jesus Cristo. Se nós não desenvolvermos em nós essa intimidade, se nós não conhecermos bem os princípios doutrinários, muitas criaturas perversas dissimulam a sua verdadeira intenção, infiltram-se nas instituições católicas, evangélicas, espíritas e procuram ali disseminar as inverdades, a mentira, representantes das trevas. Como acontece numa obsessão individual, o espírito raramente ele desenvolve o seu propósito, deixando bem claro os seus objetivos, ele se infiltra, ele seduz, ele vai se imiscuindo, ele vai conduzindo de forma sutil aquele que se encontra obsidiado. Então nós, como espírita cristãos, nós precisamos não só participar dos trabalhos de assistência social, não só levarmos a cesta básica, não só estendermos a mão para proporcionar aos nossos irmãos o pão de cada dia, ajudando-os. Nós precisamos sim desenvolver essa tarefa caritativa, mas não podemos esquecer que o nosso trabalho é muito mais profundo, porque na verdade a caridade é aquilo que existe uma concordância em nosso atuar. Porque Emmanuel deixa bem claro, admitir a verdade, procurar a verdade e até mesmo acreditar nela são atitudes para todos. Agora, não é de todos. Reter a fé viva, e Emmanuel diz, a fé viva constitui a realização divina dos que trabalharam, porfiaram e sofreram por adquiri-la. A fé viva constitui a realização divina dos que trabalharam, porfiaram e sofreram para adquiri-la. Para mim, não tem como ser mais claro. Muitas pessoas desenvolvem o trabalho dentro de uma casa espírita, na igreja, de forma descuidada, acreditando nas máscaras, naquilo que as pessoas dizem através de palavras, naquilo que as pessoas se nos apresentam através até mesmo de posturas. Mas veja bem, muitos irmãos nossos, como diz Emmanuel, verdadeiras irmãos nossos perversos, eles se aproximam dos núcleos de trabalho cristianizante e através desta infiltração, a malícia dela geralmente provoca prejuízos. Talvez por isso hoje nós percebemos tantas ilusões, tantos equívocos disseminados dentro de uma casa espírita. E o que é, por fim, se entristecer é que a maioria dos espíritas, muito embora convidados ao estudo, aprofundar nas lições do Evangelho, a maioria não conhece sequer os princípios básicos da doutrina espírita. Talvez por isso nós encontremos muitos que defendem ideias absurdas, em nome de Jesus Cristo. Agradecemos a espiritualidade maior, agradecemos a Emmanuel, agradecemos a Jesus Cristo e a Deus por esses ensinamentos. Pedimos que a paz de Jesus Cristo esteja com todos nós, que as bênçãos do nosso Pai, do nosso Criador, que elas possam nos beneficiar a todos. Pensemos nisso. Desenvolvamos o nosso trabalho para que não sejamos vítimas de equívocos
doutrinários. Que possamos criar uma intimidade cada vez maior com Jesus Cristo. Até breve, se Deus quiser.